Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, Físio. Hoje temos um tema muito importante, né? Que, como vocês sabem, a gente está em uma série nova, Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e combate também ao suicídio. E hoje vamos trazer um tema muito importante, né? Sobre a importância de falar sobre as emoções, sobre a saúde mental nas escolas. E estamos aqui com uma convidada nova, como eu prometi para vocês, a psicóloga Geisa Souza, que irá compartilhar conosco, né, sobre esse assunto, já que ela tem experiência, né, que ela trabalha nas escolas, já tem experiência com esse público, então nada mais é importante trazer alguém com experiência para falar com vocês. Hoje vamos conversar um pouquinho, vai ser mais um bate-papo, então você aí que está aqui no canal pelo tema, então já clica no joinha e se inscreva também, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Então vamos dar prosseguimento. A fase escolar é uma fase muito importante para o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente. E nessa fase ela passa por diversas coisas que vão influenciar ela também nessa vida adulta. E a gente sabe que nessa fase, tanto infantil quanto na adolescência, a criança ela passa por fases comportamentais, emocionais e sociais também que podem estar influenciando ela. E a gente também saber a importância, né, de se falar sobre esse assunto nos dias de hoje. A gente sabe que depois da pandemia muitas doenças psicológicas se acenderam, né, ficaram mais evidentes, então a gente vê a importância de se falar mais sobre esse assunto. Por isso que trouxemos a psicóloga Geisa Souza. Geisa, qual é a importância de se falar sobre saúde mental nas escolas? Tanto, não estou nem falando só com os alunos, mas tem professores, toda a equipe, né, escolar. Qual a importância de se falar sobre esse assunto com esse público hoje em dia? Então, Andressa, para mim é um prazer, primeiramente, estar participando aqui desse momento com você, no seu canal, nas suas redes sociais, para a gente estar falando sobre essa temática tão importante e tão necessária, né? Que é voltada durante o mês de setembro. Mas olha só, o preparo é essencial tanto para os alunos, para os mestres e principalmente para os pais. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com suas emoções. Quantos pais, em questão de paciência, em interesse em relação a ouvir mais o filho, as necessidades daquele filho, as problemáticas, e também os mestres, né, que muitas das vezes têm essa dificuldade por não ter esse manuseio, esse apoio dos pais em casa. E faz com que, quanto os pais geram sofrimento, quanto para os professores, para os alunos, e assim acaba desgastando, né, todo esse conjunto de pessoas a trazer danos severos, gravíssimos aí ao decorrer dos dias, da vida dessas pessoas inseridas nesse âmbito escolar. Então o preparo, ele tem que ser essencial, tá? Um preparo através de quê? Do controle das emoções, através de uma escuta qualificada, envolvendo todas essas redes de apoio, porque é essencial dentro de uma instituição. E com sua experiência aí, já que você já está lidando com essas crianças, como anda a saúde mental dessas crianças nas escolas, como as emoções, segundo sua experiência, você tem visto aí, como é que está ocorrendo nas escolas essa experiência, né, de vida dessas crianças hoje em dia? Então, Andressa, é muito interessante essa sua pergunta, porque nós passamos recentemente por uma pandemia mundial, onde a qual afetou a mente, né, o psicológico, o emocional de todas as pessoas, inclusive dos nossos adolescentes. Então, nós tivemos ali arrancado, tirado da gente a nossa rotina, né, a nossa vida. Tivemos que parar tudo. E para eles foi a mesma questão. E a questão dos índices de ansiedade, os índices de sintomas depressivos cada vez mais vem aumentando. A questão da falta, da dependência emocional, muitas das vezes, de alguns alunos em relação à amizade, em relação ao contexto social, ao contexto familiar e até mesmo as questões internas deles do conflito. Então, por isso a importância de nós pararmos para ouvi-los, não só naquele momento, a parte da noite quando chega, mas sempre que necessário, dar uma atenção, buscar compreender o que se passa, as dificuldades
atividades, o manuseio social que esse adolescente, essa criança está tendo nesse ambiente, tá? É necessário, porque o que nós podemos observar, André, dentro de determinadas instituições escolares, é a falta de comprometimento com os pais em relação a uma boa escuta, é a falta de comprometimento dos mestres em relação a ter empatia e também ter o processo de paciência para lidar com essas questões, e o adolescente fica confuso, fica perdido. Então, quando fica confuso, fica perdido, desorientado, ele vai achar formas mais simples na mente dele, ao ponto de quê? De desencadear sintomas depressivos, ao ponto de desenvolver sintomas de ansiedade e levando a um agravamento maior. É o que nós vemos diariamente nas instituições. Você acha que está sendo mais fácil para os alunos hoje em dia buscar ajuda? Ou você acha que ainda estão muito presos, ainda estão sofrendo muito sozinhos, ainda não estão conseguindo buscar ajuda, principalmente nas escolas que têm essa assistência psicológica? Você acha que ainda tem essa restrição por parte dessas crianças? Então, a gente, apesar de nós estarmos no século XXI, um século bem moderno, mas ainda existe muito tabus, muito preconceito, e até mesmo entre eles em sala de aula, né? A questão de que psicólogo é só para quem é doido, para quem é surtado, né? Então tem essa questão, carrega consigo essa questão do preconceito, essa dificuldade de não cumprir essa informação direito. Porque qual é o papel do profissional de psicologia dentro de uma instituição? Em busca da prevenção, para que não venha desenvolver transtornos, quanto de ansiedade, depressivos, para que venha como uma forma de prevenção, para que ele não venha se submeter a determinada circunstância ou situação em relação aos seus conflitos internos ou sociais. Hoje, Andressa, eu posso dizer que de 100%, uns 80% consegue se direcionar de forma direta ao consultório, ali dentro da instituição. Por quê? É dever do profissional de psicologia, principalmente no âmbito educacional, orientar, educar também, através desses quesitos, e desmistificar esse contexto que a sociedade cria em relação ao papel do psicólogo. E hoje eu tenho uma devolutiva muito positiva, Andressa, muito boa mesmo, dentro da instituição. Eu tinha o hábito no início de buscá-los em sala de aula, porque havia uma resistência de se direcionar até o espaço de atendimento. E hoje não, a minha devolutiva altamente eles procuram. Sem precisar ter uma questão de, eu vou buscar, eu vou em busca do aluno. Não, eles mesmos já se direcionam. Então facilitou bastante, ajudou bastante esse processo. Por isso, o ideal é que em toda instituição educacional tenha um profissional de psicologia para estar fazendo esse papel, para estar dando esse suporte, porque automaticamente, se juntando um psicólogo, agregando na equipe, vai somar com toda a gestão daquela instituição, porque ele vai sanar as questões do aluno, vai ajudar, vai dar uma orientação e também vai facilitar a questão do comportamento do aluno perante a sala de aula com determinado mestre ou professor. Entende? Então é uma junção, é um conjunto. Ambos precisam caminhar juntos, ambos precisam dar de mão dadas para a gente ter um resultado positivo, que é o que nós esperamos. E estamos correndo em busca disso a cada dia. A gente vê também, não só as crianças, mas também os adultos ainda tem essa restrição de procura pelo profissional. E muitos adultos acham, acreditam que as crianças não têm nenhum problema psicológico, não tem nenhum transtorno. Às vezes eles até têm esse receio de pedir para o pai, para a mãe, para levar para um psicólogo, porque o pai e a mãe não estão preparados psicologicamente para aceitar que o filho dele tem essa necessidade. Então, acaba pensando, isso é um problema social, isso é besteira, isso é modinha, porque alguém viu alguém fazendo, quer fazer também. Mas, às vezes, quando um filho chega para o pai e pede para ele levá-lo para assistência, é porque algo já está muito mais à frente. Os sintomas, a mente dessa criança já está muito
precisando realmente de ajuda. Quando acredito eu que esses alunos já estão procurando um consultório, né, onde o psicólogo atende na escola, é porque realmente ele já sente que não está dando mais, porque a gente sabe que ainda tem muita restrição, as pessoas só vão buscar assistência quando já não conseguem resolver sozinhos suas questões psicológicas. Sim, sim. E aqui mesmo, na clínica, eu sinto essa dificuldade por parte de alguns pacientes, quando eu percebo que precisam de assistência psicológica, mas ainda tem muita restrição na procura. E a gente sabe que conseguimos ajudar em certa parte. Em algumas outras regiões, né, para ter melhor desempenho, precisa da assistência psicológica. A mesma coisa com os alunos. Muitas crianças e adolescentes não têm um bom desempenho, né, escolar por alguma questão psicológica que estão sofrendo. Sim, sim. Seja por bullying, seja por um problema em casa, agressão. Tem muitas crianças que estão sofrendo e não estão conseguindo ter um bom desenvolvimento, desempenho, não só em questão de notas, mas socialmente com os professores. Às vezes são até agressivos porque eles estão sofrendo alguma agressão. Então, primeiro, eu acho que os professores precisam identificar quando tem alguma coisa errada, mas não é eles que vão tratar, eles vão encaminhar. Justamente. E os pais precisam também identificar se tem alguma coisa errada e levar para quem pode ajudar e não ficar pensando que isso é besteira, né? Porque pode ser tarde demais. Justamente. Então, tal que, Andressa, nós estamos no mês, né, de setembro amarelo, que é justamente o mês voltado para o suicídio. E os dados recentes pela Organização Mundial de Saúde, Andressa, é que morre só no Brasil 32 pessoas por dia, somente no Brasil, devido ao suicídio. E nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de expressar-se. Como? Na questão da comunicação, nós precisamos falar, uma condição de vida. Nós temos essa necessidade de interagir com o outro, a necessidade de ter o toque, o tato, sabe, o convívio social. Então, quando você consegue identificar dentro de uma sala de aula ou então dentro de casa que o seu filho está mais reservado, está mais afastado, não está tendo muita interação social, esse é o momento de você, pai, responsável, cuidador, chegar, sentar, parar tudo que você está fazendo e dar apenas 7 minutinhos de atenção. Às vezes, Andressa, a gente pensa que 7 minutos é muita coisa, mas tu sabia que pesquisas recentes falam que 7 minutos é o suficiente para um ser humano se sentir acolhido, se sentir aceito e fazer com que toda essa ideia de preocupação, de ansiedade, ela diminui cada vez mais. Apenas 7 minutinhos. Eu falo, Andressa, que o celular hoje em dia, ele é um dos maiores vilões, porque nós passamos mais de 2 horas só mexendo aqui na tela do celular. Por que nós não conseguimos dar apenas 7 minutinhos para cada pessoa que está em nossa volta? Então, se uma pessoa, se um adolescente, uma criança, um professor, um pai, um ser humano lhe procurar para conversar algo, pare tudo que você está fazendo. Literalmente, dê atenção naquele momento. Porque se a pessoa lhe procurou, é porque ela confia em você. Ela se sente confortável em desabafar com você. E a partir do momento que ela consegue externalizar, botar isso para fora, Andressa, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir aceita. Então aquele pensamento talvez que ela tenha de dizer assim, eu não tenho valor nenhum para ninguém se importa comigo, tudo isso vai ser destruído. Porque teve uma pessoa que simplesmente parou tudo que estava fazendo para dar atenção, para ouvir. E o nosso mundo hoje, Andressa, está um mundo tão acelerado devido ao aumento, né, o avanço da tecnologia, e nós queremos acompanhar esse aceleramento. Então a gente observa o quê? Que as nossas crianças estão mais agitadas, os nossos adolescentes, eles estão mais focados em redes sociais, em plataformas sociais, por conta de quê? De apenas observar o que está passando na vida do outro e acaba parando. E nisso que para os sonhos, para as metas, porque você não consegue focar, você não consegue ter um direcionamento, porque você fica preso olhando a perfeição na vida das outras pessoas.
e espera que essa perfeição chegue na sua vida. Mas como vai chegar se a gente continua no mesmo lugar? Não consegue dar um passo adiante. Então é muito importante nós conseguirmos identificar. Além dos alunos, a gente percebe também que os professores também enfrentam muitas dificuldades em sala de aula, e muitas dessas dificuldades da relação deles com os alunos é porque eles também não estão sabendo lidar com as próprias emoções. E qual é a dica? Além dos alunos procurarem assistência, qual é a dica também dos professores? Você orienta? Certo, muito bom, Andressa. Vou dar a primeira dica, tá? Autoavaliação. É necessário que todos os professores, na verdade todo ser humano, Andressa, passa por um processo, por um momento de autoavaliação. O que seria esse processo de autoavaliação? Esse processo é justamente você pesar na balança os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Você se autoavaliar. Talvez você esteja num dia ruim, um dia péssimo. Esse é o momento de você pensar em toda a sua trajetória até chegar nesse momento de quando você se tornou professor. Porque eu tenho certeza que todos os mestres, eles percorreram uma longa caminhada para chegar até onde estão. E às vezes as emoções elas ficam um pouco afloradas, né? Elas ficam um pouco confusas e está tudo bem se sentir assim. Quando você se sentir dessa forma, é o momento principal, essencial de você parar e fazer essa autoavaliação. Se tiver dificuldade de fazer essa autoavaliação, procure ajuda. Procure um profissional que ele vai saber lhe orientar, ele vai saber lhe informar, segurar na sua mão, caminhar junto com você, fazer essa nova trajetória. Às vezes, Andressa, a gente precisa desse suporte, a gente precisa de uma orientação do profissional. Não é porque é adulto que sabe de tudo, não, isso não existe. O processo de autoconhecimento ele é um processo diário. Todos os dias nós passamos por situações diferentes. Nem um dia, Andressa, é igual. Então, por isso, a importância de nós sabermos identificarmos o momento certo de pedirmos ajuda, o momento certo de procurarmos um profissional e saber lidar com todos os quesitos das nossas emoções, certo? Até porque saber lidar com as próprias emoções, você vai saber lidar com o outro. Porque cada pessoa tem um problema diferente. Então, aí vai o apelo para os alunos, as crianças buscarem ajuda sempre que precisar. O apelo das escolas, procurarem ter assistência psicológica dentro das escolas, e a importância também dos professores buscarem ajuda psicológica para também saber lidar com os próprios problemas, né? Porque todo mundo enfrenta por problema, e saber ouvir, cada pessoa saber ouvir o outro para termos um convívio melhor. Tenho certeza que isso vai melhorar o todo, né? Sim. E, Andressa, um quesito também importante é sobre a inteligência emocional. Todo ser humano é capaz de desenvolver e ter inteligência emocional. Como é que a gente é capaz de ter essa inteligência? Você fazendo uma autoavaliação, você fazendo um autocuidado com você buscar se compreender, o porquê de você agir dessa forma nesse momento, o porquê dessa emoção aflorar justamente nesse momento, sabe? Dá atenção a isso, dá atenção aos seus pensamentos, no que você pensa, no que você acredita. Você vai trabalhar esses contextos com você. Até porque, Andressa, a gente só consegue passar para o outro aquilo que a gente tem. Então, como é que eu vou passar para um aluno, para um diretor, para um professor, sendo que eu não sei cuidar de mim, eu não sei me ouvir, eu não sei trabalhar esses quesitos comigo? Então, primeira regra do jogo. Priorize-se. Faça primeiro por você. Você conseguindo desenvolver inteligência emocional, automaticamente isso vai refletir no outro. Por mais que o outro esteja alterado, você vai conseguir ter o seu controle, a sua estabilidade emocional, o equilíbrio emocional. Tão tal que nós falamos tanto sobre esse equilíbrio, que para algumas pessoas talvez é impossível, mas é possível. Basta querermos e darmos o primeiro passo. Muito bem. Esse assunto, poderemos observar que é um assunto muito importante, e que se fôssemos deixar, íamos continuar aqui conversando demais, temos muita coisa para falar,
Por isso que esse conteúdo não vai parar por aqui. A gente vai gravar outras vezes mais assuntos sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional. Não só nesse mês que já está acabando, né? Sim. Por outro também, expandir essa série, porque sabemos a importância de se falar mais sobre isso. Então, queremos agradecer aqui a presença da nossa querida psicóloga Geisa, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, conversando conosco. Esperamos a mais vezes aqui no canal, compartilhando um pouquinho mais da sua sabedoria, da sua experiência. E agradeço a você que ficou até o final do vídeo, né? Acompanhando, espero muito que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí abaixo. Vou colocar também abaixo as suas redes sociais para você também nos acompanhar por lá. Eu que agradeço, Andressa, pelo convite, né, pela disponibilidade de podermos estarmos hoje aqui falando sobre uma temática tão importante que é a saúde mental e também que é o suicídio, tá? E nunca se esqueça, se precisar, peça ajuda. Muito bem. Nos vemos até a próxima.